Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, galerinha? Certo? Olha só, como eu comentei com vocês na semana passada, a aula de hoje de tópicos avançados vai ficar gravada, tá? Porque nós estamos retomando devagarinho as aulas práticas lá na colônia, né? Então, algumas aulas nós vamos deixar gravada previamente, né? Porque por conta de uma logística de horário, não dá tempo de chegar em casa para dar aula síncrona, para dar aula ao mesmo tempo para vocês. Tá? Então, eu vou deixar a aula gravadinha aqui, certo? Amanhã nós temos aula normalmente, tá? Esse material que eu vou continuar trabalhando com vocês hoje é um material que nós já iniciamos o estudo dele na semana passada, é uma grande revisão de conhecimento, aí uma grande revisão de conteúdo, tá? Aqui vocês vão encontrar as questões que estavam na avaliação N1, e nós vamos discutir essas questões para depois poder ampliar. Então, na aula passada, eu discuti com vocês a primeira questão, que é uma questão que vai falar sobre as manifestações orgânicas, né, os fatores de risco que acontecem em função da obesidade, né, e o papel do professor de educação física nesse contexto, nessa situação, pensando na aula de educação física escolar. A segunda questão é uma questão que fala sobre crescimento e desenvolvimento, tá? Então, essas são questões que já foram discutidas na sexta-feira, que a aula ficou gravada para vocês, já está lá no portal, certinho, tá? Eu vou continuar a partir dessa terceira questão, que é uma questão que vai falar sobre o esporte, né? É uma questão que tem que prestar bastante atenção, porque no primeiro trecho, observem que ela sempre traz uma problematização, né? Ou sempre traz um conceito. Então, aqui, nesse primeiro trecho, traz o seguinte: o esporte tem se constituído como uma das manifestações culturais mais difundidas em todo o mundo, seja para a prática cotidiana das diversas comunidades e pessoas, ou para o mundo do espetáculo. Então, esse primeiro trecho, ele traz uma afirmação, traz uma problematização, e como eu comentei com vocês, ele traz alguns conceitos, né? Então, quando fala que o esporte tem se constituído como uma das manifestações culturais mais difundidas em todo o mundo, o que é que a gente precisa pensar? Em duas situações, né? A primeira situação é que o esporte ele vai muito além daquele momento de prática institucionalizada em si. Então, a gente precisa relembrar um pouquinho qual é o conceito de esporte, né? Quando a gente pensa em esporte, esporte é um jogo que foi institucionalizado, né, por uma associação, por uma confederação, uma federação internacional. É um jogo que ele tem regras formais, né? É um jogo que ele tem regras universais, então no mundo inteiro se joga vôlei com as mesmas regras, por exemplo. No mundo inteiro se joga futebol com as mesmas regras. Por quê? A FIFA é a instituição, né, que cuida do futebol. Então, Federação Internacional de Futebol. Então, o futebol ele só é esporte porque ele é um jogo institucionalizado. Tá? Então, a gente precisa ficar muito ligado nisso. E o futebol, o esporte, no caso do futebol, a gente pode pegar como exemplo, ele vai muito além desse contexto de prática institucionalizada. Então, se a gente for pensar num jogo de futebol, Palmeiras e Corinthians, que acontece lá na Arena do Corinthians, por exemplo. Né? Aquela é uma situação de prática esportiva institucionalizada. Mas o futebol ele vai muito além daquilo, porque ele tem um âmbito social, ele tem um âmbito cultural,
Né? Então, por que que as pessoas gostam de futebol? É porque a prática esportiva do futebol, ele faz parte da cultura de prática desse povo. Quando a gente fala lá de cultura corporal do movimento, a cultura esportiva, a cultura da prática esportiva é parte dessa cultura corporal de movimento. Tá? Então, essas três primeiras linhas, elas trazem esse conceito, que a prática esportiva, que o esporte, ele é parte da cultura das pessoas. E isso foi se difundindo, tá? Durante aí o passar do tempo. Vejam que o futebol, por exemplo, é uma manifestação cultural muito forte no Brasil, tá? Mas que no Japão, uma manifestação cultural muito forte é o beisebol, certo? Então, a prática esportiva, enquanto manifestação cultural, ela está muito relacionada, tá, ao contexto daquela região, ao contexto daquele país, em algumas situações está muito relacionada à condição socioeconômica também. Tá? O tênis, por exemplo, né, também é uma manifestação cultural, mas não tão difundida quanto o futebol. Tá? Talvez porque o tênis é uma prática esportiva, não é? Que exige um material de alto custo, digamos assim. Nem todas as pessoas têm acesso ao tênis. Tá? Então, são questões importantes para a gente pensar. E aí ele continua essa colocação, seja para a prática cotidiana das diversas comunidades e pessoas, ou para o mundo do espetáculo. Então, quando ele fala do mundo do espetáculo, está falando do esporte espetáculo. O que é esse esporte espetáculo? Né? O esporte espetáculo é a prática esportiva enquanto um show, enquanto algo que a mídia, por exemplo, né, tem um interesse muito grande de arrecadação de lucros. Né? Quando passa lá o jogo na televisão, Palmeiras e Corinthians, né? A televisão que vai, a rede televisiva que vai transmitir aquele jogo, ela compra cotas daquela transmissão e ela paga por aquela transmissão. A Rede Globo, por exemplo, ela compra cotas dessa transmissão, paga por essa transmissão, tá? E transmite na TV aberta. Através dos patrocinadores, ela tem o retorno desse investimento que ela fez, certo? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, né? Os jogos, eles estão acontecendo sem torcida. Então, não existe o lucro com a venda de ingressos, por exemplo. Mas esse lucro, ele vai aparecer por onde? Ele vai aparecer por essa rede televisiva que transmite esse show, que transmite esse espetáculo. Tá? As Olimpíadas, as Paralimpíadas são outros grandes exemplos de esporte e espetáculo. Tá? A abertura das Olimpíadas é um espetáculo, é um show, certo? Então, quando a gente pensa no esporte, nós não podemos ser também ingênuos, não é? A gente tem que ter uma leitura muito crítica desse primeiro trecho. Então, qual é o interesse do esporte? Quais são, além dessa questão cultural, né? Quais são as outras vias, quais são os outros aspectos que o esporte abrange, tá? E depois vem a consigna. Então, com base nas afirmativas, marque a alternativa incorreta. Precisa ficar muito ligado quando a consigna traz, tá, a informação para vocês marcarem a alternativa incorreta. É necessário que vocês analisem a cada uma das afirmativas, tá? Então, a afirmativa A. Os praticantes do esporte encontram diferentes significados na sua prática.
essa alternativa ela está correta, né? Por quê? Porque a gente pensando nessa questão do esporte de forma ampla, né, enquanto uma manifestação cultural, enquanto uma manifestação de lazer, né? Se eu for pensar no jogo de várzea, no futebol de várzea que acontece no campo aqui perto da minha casa, é uma manifestação de lazer. Tá? Se eu for pensar no jogo de vôlei de praia que acontece na praia no final de semana, é uma manifestação de lazer, é uma manifestação cultural e também pode ser uma manifestação para a saúde. Se eu for pensar naquele jogo, Palmeiras e Corinthians que passa na televisão, é o esporte espetáculo para quem transmite, mas é uma manifestação de lazer para quem assiste. Tá? Então, os praticantes encontram diferentes significados na prática, tá correto? Tá certinho. Alternativa B. O esporte educacional deve evitar o desenvolvimento integral e a formação para a cidadania, e primar pela seletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes. Por que essa alternativa ela está incorreta? E aí vem a tarefa de vocês. Tá? É fazer o estudo de todos esses conceitos, tá? E justificar por que ela está incorreta. Qual é o papel do esporte educacional? O papel do esporte educacional é exatamente promover o desenvolvimento integral e a formação para a cidadania. E uma leitura muito atenta nessa alternativa, ela é necessária, porque a leitura mais ansiosa ou a leitura superficial pode induzir vocês ao erro. Então, quando fala que o esporte educacional deve evitar o desenvolvimento integral e a formação para a cidadania, essa palavrinha evitar, ela foi colocada aí para induzir ao erro, certo? Porque ele não deve evitar, muito pelo contrário, ele deve promover o esporte educacional. Agora, se a gente pensa no esporte de rendimento, o esporte de rendimento, ele não tem como objetivo promover o desenvolvimento integral e a formação para a cidadania. Tá? Por quê? O esporte de rendimento, ele tem como objetivo a performance. Tá? Aí, continuando. O esporte educacional, então, deve evitar o desenvolvimento integral e a formação para a cidadania. A gente já sabe que não é assim. E primar pela seletividade e hipercompetitividade de seus praticantes. Se o esporte educacional ele prima pela seletividade, então ele não é educacional, ele não é inclusivo, certo? E ele não tem como objetivo a hipercompetitividade dos praticantes. Ele tem como objetivo exatamente o desenvolvimento integral e a formação. Qual tipo de esporte tem como objetivo a hipercompetitividade, tem como objetivo a performance? É o esporte de alto rendimento. Tá? Alternativa C. Pode representar um momento particular de aprender elementos essenciais sobre o mundo e a convivência humana, que é o esporte educacional. Então, está correto? D. O esporte educacional deve primar pelo desenvolvimento integral e a formação pela cidadania. Está correto? E. O esporte educacional deve evitar a seletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes. Está correto? Então, aqui é necessário que vocês façam uma leitura trecho a trecho. Não pode ser uma leitura ansiosa, tá? E o exercício de justificar o conceito, justificar por que essa resposta ela está correta, tá? A próxima questão traz o seguinte: o esporte tem 3 dimensões, então, tá? Então, é um bloco de questões. Lembra que o ENAD, os concursos, eles vão aparecer para vocês divididos por blocos de questões, não é? Então, é um bloco de questões que se relaciona à prática esportiva.
Tá? Então, o esporte tem 3 dimensões: o esporte educacional, o esporte de rendimento e o esporte de participação. Podemos ensinar atributos diferentes em cada uma dessas dimensões. Então, esse primeiro trecho, novamente, traz um conceito. E aí, o que é importante? Pensar qual é a diferença do esporte educacional para o esporte de rendimento e para o esporte de participação. Então, o esporte educacional é aquele que nós vimos na questão anterior, tá? Que ele tem o objetivo de promover o desenvolvimento da formação integral, o desenvolvimento da cidadania, o desenvolvimento de habilidades motoras básicas, tá? O aprimoramento de capacidades físicas através do desenvolvimento de habilidades motoras básicas. Tá? O esporte educacional é aquela prática esportiva que vai acontecer na aula de educação física escolar. Ele está sempre muito relacionado a um processo pedagógico, a um processo de ensino-aprendizagem. O esporte educacional é aquele que vai acontecer no processo de iniciação, lá na escolinha de esporte, onde essa criança, esse jovem, ele vai conhecer essa modalidade esportiva. Tá? O esporte de rendimento é aquela prática esportiva que está muito ligado à performance, está muito ligado ao desempenho, certo? E o esporte de rendimento é o que está ligado ao esporte espetáculo, tá? O esporte de participação é aquele esporte que ele nem tem a função do desempenho e nem tem a função do desenvolvimento integral, mas ele tem a função do lazer, que é aquele jogo do vôlei de praia que muitos jogam no final de semana. Né? Ele acontece por um tempo muito curto, né? Não há tempo para o desenvolvimento de habilidades motoras básicas, não se tem a intenção de desempenho, de performance, mas sim de lazer, mas sim de descanso. Então, esse é o esporte de participação. Tá? Podemos ensinar diferentes atributos em cada uma dessas dimensões. Então, aqui, o que traz a consigna? Assinale a alternativa que não representa, então, de novo, uma questão que pode induzir vocês ao erro, se não tiver uma leitura atenta das alternativas, que não representa os valores que devemos ensinar no esporte educacional. Tá? Então, pensando nos objetivos do esporte educacional, há valores que nós não devemos ensinar. Então, a valorização da autoestima é um valor que deve ser trabalhado, tá? A evolução da consciência, consciência crítica, a consciência corporal, a percepção corporal, deve ser trabalhado. O prazer pela atividade, atividade esportiva, atividade física, atividade lúdica, deve ser trabalhado. A construção da cidadania, então, a construção de um processo crítico-reflexivo, tá? Através da prática esportiva, através da prática de atividade física, deve ser trabalhado. A construção dos padrões de estética, tá? Esse é um valor que ele não está relacionado ao esporte educacional. É um valor que ele está muitas vezes relacionado ao esporte de rendimento. Por quê? No esporte de rendimento, existe uma necessidade muito grande, não é? De manutenção de um biotipo para a prática daquela modalidade esportiva, para que se tenha o desempenho e a performance daquela modalidade esportiva. Então, existe uma preocupação muito grande com os cuidados com o corpo, mas não no sentido da saúde, mas no sentido de manutenção do desempenho. Então, fiquem muito atentos a essas duas questões, certo? Bom, para essa aula de hoje, eu vou deixar só essas duas questões para que vocês assistam essa aula, para que vocês se lembrem
os conceitos, para que vocês façam uma leitura muito atenta desse material, tá? E deixo como tarefa também para que vocês assistam a aula que está gravada no portal, que é a aula de sexta-feira, onde nós discutimos as 2 primeiras questões desse material, certo? Amanhã nós retomamos, tá? Com essa questão sobre os protocolos de estimativa da composição corporal, tá? Que a gente vai discutir sobre biomecânica, vai discutir sobre a composição corporal, sobre antropometria, tá? É uma questão bem legal, traz muitos conceitos, super importante para a gente conversar, para a gente discutir, tá? E a gente vai conversar sobre o NASF, tá? No sentido da atenção básica à saúde. Certo, pessoal? Então, bom trabalho para vocês, bom estudo. Beijo, amanhã a gente se vê.